Agora convido para ministrar a palestra sobre o tema Dever de Motivação Administrativa na Fiscalização, o professor Aloysio Zimmer Júnior. O palestrante é doutor em Direito Internacional e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É conselheiro do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e sócio do escritório Medina Osório Advogados. Com a palavra, professor Aloysio. Bom dia a todos. Alô? Já está ligado? Já, obrigado. Bom dia a todos, então. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, de também levar um pouco da visão que tenho sobre esses temas, todos tão importantes no direito administrativo, diante de uma plateia tão seleta, tão qualificada. Quero agradecer, então, ao presidente da mesa, Dr. Fábio Medina Osório, inclusive, assim, a emoção de poder ser um dos palestrantes num evento que tem como homenageado o professor Almiro do Couto Silva. Falar que, dentre tantas qualidades, a humildade é uma característica principal, se revela até por sua autocrítica tão dura com ele mesmo, que fez com que, atravessando uma vida, ele não produzisse o seu curso de Direito Administrativo. Eu sabia disso e, com certeza, até me constranjo de ter o meu, dá vontade até de esconder, sabendo que o professor Almiro, claro, com seus artigos irretocáveis, e que até hoje influencia não só gaúchos, mas pessoas pelo Brasil inteiro, que ele, que bom, tenha produzido artigos e que tenha, assim, mas ainda temos todo o tempo do mundo para ver esse livro nascer. Eu também fiquei muito encantado com a fala do Zimmer, porque ele dá o relato, o testemunho de uma atuação que se pode dizer é assim mesmo, é verdadeira, do Tribunal de Contas da União. Agora, fica aqui também a ideia de que isso tem que ser expandido para todos os tribunais de contas, especialmente os tribunais de alguns estados, e olha, o Rio Grande do Sul não seria então um exemplo perfeito, porque até falávamos agora aqui na antessala, que lá ainda temos a experiência de auditores em 200 páginas apontando todos os erros, e às vezes com 1,5 páginas entre os conselheiros, todo aquele trabalho do auditor vira muito pouco ou quase nada. E o papel do Tribunal de Contas ele é fundamental porque ele tem uma presunção de legitimidade que é dupla da análise técnica e do filtro político que se sabe ocorre. Logo, quando isso vai ser novamente debatido no judiciário, há até um certo constrangimento de alguma forma, impor um outro olhar sobre essas decisões. Então, a responsabilidade ela é muito grande e esse nível de profissionalização e desenvolvimento ele tem que se espraiar para todos os outros tribunais de contas. Sob pena de nunca morrer o debate sobre a sua composição, se ela é corretamente pensada na medida em que é natural que o olhar político se sobreponha ao olhar jurídico na hegemonia que se estabelece em cada conselho. Então, aqui é também uma oportunidade para dizer que esse trabalho do Tribunal de Contas tem que ser levado para todo o país. Bom, o título da minha palestra, aparentemente, é desmobilizador, porque ele diz assim, temos que trabalhar o dever de motivação administrativa na fiscalização. Ora, quem pode duvidar que existe um dever da administração de motivar sua ação de fiscalização? É óbvio até. Sua ação de fiscalização, que gera muitas vezes a escolha de uma tipificação, a identificação de uma infração e depois a dosagem
da futura sanção, punição. Então, claro, esse dever de motivação não se discute. O que se pode, claro, discutir é, primeiro, a compreensão de que nem toda ação administrativa exige a motivação. Até porque, às vezes, é faticamente impossível fazer isso. Um agente de trânsito que, por uma necessidade, interrompe a circulação dos veículos com um gesto de braço e que 5 minutos depois, porque o problema se resolveu, diz que agora todos podem prosseguir, pratica uma ação administrativa e lá não tem a motivação. Seria impossível que isso ocorresse. Na verdade, então, a vida impõe que um número enorme de atos administrativos ocorram sem a motivação. Ok, mas isso é um exemplo também muito simples. Na verdade, e isso quando ocorre é um pouco perigoso, mas necessário, tem ocasiões em que a lei explicitamente dispensa a motivação de ações administrativas, de atos administrativos. A Lei de Licitações, a 8666 de 93, no artigo 24, todos sabem, discrimina as hipóteses de dispensa de licitação. Os 2 primeiros incisos do artigo 24, e olha, é importante questionar isso, os 2 primeiros incisos do artigo 24 admitem a hipótese de dispensa de licitação, na medida em que o valor envolvido na contratação é um valor menor, 10% do valor limite de uma carta convite para obras, serviços de engenharia, compras e demais serviços. Os 2 primeiros incisos do artigo 24. Para contratações até esse valor, é possível dispensar e não é preciso motivar. Não é preciso motivar porque a lei diz isso. O artigo 26 da 8666 aponta para o artigo 24 e claramente diz isso. É necessário motivar as dispensas de licitação, mas só a partir do inciso 3º. Está escrito isso lá. Então, contratações, em tese, de baixo valor, e que podem não ser de valor tão baixo assim, se eu imaginar, e é uma distorção enorme, só que isso seria uma outra palestra, de imaginar que o menor dos municípios, o maior dos estados e a gigantesca União, todos trabalham com o mesmo parâmetro de valor para saber quando pode ser convite, quando pode ser tomada de preços, quando tem que ser concorrência. Tem um erro técnico enorme aí, mas isso é um outro seminário. É um problema de identificação equivocada no processo de repartição das competências, ou fingimento de uma compreensão equivocada. Acho que até no fundo está todo mundo fingindo. Tá? Bom, mas com isso eu quero dizer o seguinte, que realmente existem hipóteses em que a lei permite a dispensa da motivação, mas são daquelas coisas que acabam aparecendo mais nos concursos públicos do que na vida. Muito embora esse percentual de dispensa de licitação sem motivação, que é de 10% para a regra geral, para empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios públicos, dobra para 20%. E quando eu falo de consórcios públicos, que podem ser formados com municípios pequenos, tudo isso fica até aterrorizante, porque os valores são multiplicados por 2 ou por 3 para saber quando pode ser convite, quando pode ser tomada de preços e quando tem que ser concorrência. Os valores são multiplicados e eu aplico o percentual de 20%. Então fica, na verdade, lá no final, importante esse valor e que permite a contratação sem a motivação, com respaldo expresso na lei. É uma interpretação literal que fica até difícil, mesmo querendo, pensar de maneira diferente. Agora, se a regra geral, ainda bem, é o dever de motivação nos processos de fiscalização,
na definição de infrações e na dosimetria de uma eventual sanção, se é verdade que existe esse dever, também é verdade que o gestor, que o administrador e o administrado, o fiscalizado, devem ter clareza de que toda essa motivação abre um espaço enorme para uma futura judicialização. E aqui uma questão técnica importante, para o que motiva e para o alvo da motivação. É preciso identificar, e isso depende de uma leitura linha por linha, parágrafo por parágrafo, é preciso identificar quando aquela motivação está se movimentando no espaço aceitável e correto do poder discricionário. Porque nem sempre aquela motivação está sendo construída naquela chamada zona que não pode ser sindicada pela apreciação do Poder Judiciário, o mérito do ato administrativo. Nem sempre, repito, aquela motivação está sendo construída a partir de um espaço que a lei confere ao gestor. Tão difícil de depois reverter no Poder Judiciário. Ainda difícil. Menos difícil, mas ainda difícil. Outras vezes, isso eu queria chamar a atenção, o que aparentemente é exercício de poder discricionário resulta de uma soma descontrolada de conceitos jurídicos indeterminados. E o preenchimento desses conceitos, interesse público, o número significativo de usuários, dano iminente, me apresente agora imediatamente um plano consistente de qualificação da prestação do serviço para poder voltar a operar? Ora, plano consistente, dano iminente, dosar a pena em função do fato de que um número significativo, como matematizar isso, de usuários está sendo atingido, isso abre um espaço enorme de discussão. O professor Almiro sempre nos indicou muito isso. Se ainda é restrito o espaço para judicializar o exercício do poder discricionário, bem diferente é o espaço de debate que se tem para fazer, em especial no Poder Judiciário, ora, muito mais no Tribunal de Contas, de como se está preenchendo, que significado eu estou dando para esses conceitos jurídicos indeterminados. O que é claro exercício de poder discricionário pode não ser tão claro assim no preenchimento de um conceito jurídico indeterminado. É bem diferente a lei dizer, tem aqui um espaço de escolha, pode ser A, B ou C, ou tens um espaço de escolha, mas, por favor, seja razoável, seja proporcional, não me venha com erro manifesto, não me venha com erro macroscópico. Ok. Mas, vamos ser ingênuos até, não terá sido uma intenção do legislador abrir espaço para uma escolha, quando ele não consegue expressar suas verdadeiras intenções e conceitos muito abertos estão lá, como base para punição, como base para escolhas, inclusive, no processo de tipificação de condutas. E eu considero importante destacar isso, o que é poder discricionário. E onde estão os conceitos jurídicos indeterminados nesse processo de motivação, visto que, cada vez mais, e isso me preocupa, as políticas públicas são judicializadas no âmbito do Poder Judiciário. E, infelizmente, me parece assim, o Poder Judiciário não está fazendo uma boa leitura de qual é o seu papel. Nós temos que respeitar o Poder Executivo no processo eleitoral. Claro que é lugar comum ridicularizar, fragilizar, deslegitimar o papel do Poder Executivo na construção, na priorização e, inclusive, na dosagem
de que políticas públicas são efetivamente prioritárias. E boa parte dessa atuação depende também do papel desempenhado pelo poder legislativo. Mas o que é típico de países com constituição analítica, o poder judiciário tem, porque provocado, isso também é verdade, né, tem dado um sentido cada vez mais forte à ideia de jurisdição, iuris dictio, porque o juiz está dizendo o direito, e até o direito que nem sempre está tão claro assim na lei. Quando nós... E a outra alternativa para o Brasil seria pior. Seria pior. Mas quando nós optamos por um modelo de Constituição analítica, é inevitável. Na medida em que direitos estão explicitados lá de maneira tão clara, é natural que as pessoas, os setores, o mercado, que todos, ou quase todos, desertem da luta política e façam imediatamente a luta jurídica. Uma Constituição analítica, ela, repito, reduz o espaço da luta política, amplia o espaço da luta jurídica, porque se a regra está lá, se tudo está lá tão claro, quase não há o que disputar. Vou chamar o juiz, vou provocar o judiciário para que ele logo se posicione. O modelo diferente de Constituição concisa tende a ampliar o espaço da luta política e reduzir o espaço da luta jurídica, porque a provocação do judiciário, bom, é um último caso para tentar aí concretizar uma determinada cláusula geral, como, por exemplo, o conceito de dignidade da pessoa humana. Quando os valores estão, ou os direitos estão tão claros, é sedutor realmente provocar assim tão imediatamente o poder judiciário. E, de certa forma, na palestra de abertura, o próprio ministro do STF nos passou esses números dessa judicialização de todas as vidas que temos, como trabalhadores, a nossa vida pessoal, as empresas, o conflito entre Estado e mercado, tudo está hoje cada vez mais judicializado. Mas a fala do ministro, ontem, do ministro Luiz Fux, ela também é uma fala preocupante, porque mesmo na melhor das intenções, né, e na revelação de um olhar humano sobre a realidade, fica com certeza para nós a impressão de que o olhar do judiciário sobre todas as coisas é um olhar de ponderação permanente, do que é razoável, do que é proporcional, mas na hora de conceituar o razoável e de conceituar o proporcional, fica tudo meio parecendo uma espécie de direito intuitivo. E nós vamos contar com a sorte da intuição daqueles que decidem. Então, tudo era mais claro, não sei se melhor, quando o judiciário dizia erro manifesto, não é um erro tão claro assim, mérito do ato administrativo, aqui não entro. Agora, o padrão do razoável e do proporcional remete à citação sempre dos mesmos autores, mas na hora de conceituar, quanta dificuldade. Fica uma ideia que, se a gente tivesse que falar mais tempo sobre isso, logo partia para os casos concretos, porque aí é mais fácil revelar que não tem um caminho muito claro para a construção dessa decisão. Claro que o princípio da legalidade ele não é mais o mesmo. E eu falo isso também com o olhar de quem teve a experiência de governo. Mas uma experiência de governo no município. O âmbito da União é totalmente diferente. Lá no município, enquanto governo, enquanto procurador-geral do município, ao lado do prefeito, nós juntos descobrimos que não é verdade, e ainda bem que não é verdade, que toda ação administrativa depende da existência de uma lei anterior. Não é verdade. As melhores políticas públicas,
as iniciativas com alto grau de resolutividade, elas têm que partir de uma coragem da lei que não existe e que às vezes nem vai ser possível fazer no curto prazo. Uma das alternativas encontradas é numa ação inversa do que é normal. Procurar o Ministério Público, contar a história, perguntar se existe outra solução e aí sim torná-lo parte da construção de um termo de ajustamento de conduta como lei para o caso concreto, mas não tendo aqui o Ministério Público como advogado de acusação, o Ministério Público como advogado de defesa, porque tendo transparência, explicitando os dados e perguntando qual é a outra solução, eles se obrigam a ter uma atitude comprometida com o governo, porque todos são governo. Tribunal de Contas é governo. As agências reguladoras, nem se fala. O Ministério Público tem que ser governo também, porque a ideia de governo não é a ideia dos que estão lá. Aqui a ideia tem que ser maior, o Estado tem que ser resolutivo nas suas políticas e o Ministério Público não pode aparecer para apontar os erros apenas. Eu tenho que chamá-lo para participar das soluções. Se eu não tenho a lei para o caso concreto, que eu construa na motivação, na transparência, colidindo princípios, explicitando toda a verdade, numerando aquela verdade, matematizando aquela verdade, para, se um dia alguém aparecer para dizer, olha, mas a base de tudo isso onde está? A base de tudo isso foi toda essa transformação que se fez. Olha, a lei, até fizemos depois, e vários municípios agora têm essa lei também, mas como tudo começou, olha, tudo começou assim. E essa história, claro, registrada. Aí o processo administrativo não pode ter 5 páginas, né? Porque ele tem que contar a vida da lei, que inclusive não se pôde naquela época fazer. É muito triste, por exemplo, quando se está ali há um mês de colocar em vida uma política pública importantíssima, decisiva, que mude a vida das pessoas, e fazer, nesse mês que falta, nesses 2 meses em que já se visualiza a transformação da realidade, fazer circular o processo administrativo por dentro da burocracia, para os procuradores de carreira, e lá juntarem, numa ideia que está quase pronta, 6 pareceres dizendo que não dá. Não pode. Aí, tá, mas vem cá, me conta essa caminhada brilhante para chegar no não pode. Olha, foi assim. Primeiro, eu fiz um esforço enorme procurando a lei que, afinal de contas, ia dizer que fazer isso pode. E eu não encontrei a lei dizendo que fazer isso pode. Não encontrei. Bom, não encontrei a lei dizendo que pode, mas também confesso que não encontrei a lei dizendo que não pode, né? Não tinha nem a lei dizendo não pode, nem a lei dizendo pode. Conclusão, não pode. E muitos desses casos, super pode. Tudo é uma questão de comprometimento, né? E de uma compreensão de que a ação administrativa, se tem transparência, se tem verdade, se tem resolutividade, ela vai ser compreendida por um tribunal de contas tão qualificado, e quando chegar no judiciário, olha, nem chega, porque o Ministério Público acompanhou isso desde o início. Esse compromisso com a resolutividade, que está baseado numa motivação, que às vezes fica maior do que a própria lei, que nem tem. Esse dever de motivação é realmente algo muito importante. Eu até fiquei, com essas experiências de governo, um pouco invertido nas minhas convicções, porque eu tinha até aquele preconceito natural contra os cargos de confiança e idealizava o Instituto do Concurso Público. Saí de 2 experiências de governo meio perdido, meio estranho, tá? Porque vivendo essa experiência,
quantos nãos a estabilidade do concurso público teria gerado e quantos sims o compromisso, às vezes, além da conta do CC, produziu também. Porque às vezes a gente tem que cuidar, né, para que a estabilidade não vire um argumento de independência e tudo isso assim um manto cinzento esfumaçado da preguiça, do descompromisso. Todo mundo é governo, não importa o governo que está lá. Eu acabo, né, se procurador do Estado, se advogado da União, se procurador federal, se procurador do município, olha que compromisso eu tenho pelos 4 anos que seguirão. Quantas condições, em que momentos eu vou ser decisivo para, com consistência, dizer sim, quando era tão fácil dizer o não. Mas eu insisto que no âmbito federal, pelo tamanho que tem, tudo é um pouco diferente. E esse é também um dos motes do que ainda quero falar hoje. No caso do debate federal, o mínimo higiênico do debate que se faz acadêmico, Tribunal de Contas, Judiciário, Ministério Público e agora até o PROCON, né, que ganha aí um protagonismo inesperado, e as agências reguladoras, todos, no mínimo, devem dominar os conceitos básicos que envolvem as suas disputas. Esse mínimo não é respeitado. Até porque o direito ele é ruim nesse aspecto. Se eu vou estudar biologia, mitocôndria é mitocôndria. E ácido desoxirribonucleico não é outra coisa. Eu também não sei o que é, mas sei que não são duas coisas, é uma coisa só. Agora, no caso do direito administrativo, que desafios, né, ter uma comunidade ideal de fala, pensando em Habermas, que dificuldade ter uma comunicação num debate administrativo ou judicial, se para romper um contrato de concessão por interesse público, devo seguir um ritual, chama-se encampação, artigo 37 da 8987 de 95, chama-se encampação. Mas se for um contrato de permissão, seguindo a terminologia da Lei 8987 de 95, a mesma conveniência e oportunidade, o mesmo interesse público, tem ritual diferenciado e o nome é revogação. Revogação de contrato de permissão. E uma ação muito semelhante, lá na 8666, para os contratos regidos pela 8666, lá no 78, inciso 12, esse encerramento do contrato, por conveniência e oportunidade, lá vou chamar de rescisão. Então, encampação na concessão, revogação na permissão, rescisão nos contratos regidos pela 8666. Como é que nós vamos poder dialogar assim? Quando o tema é serviço público, também temos ali situações muito complexas. Quando a Constituição de 88, a partir da emenda 8 de 95, altera o artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, tantos conhecem esse assunto aqui. Quando altera o 21, inciso 11, e diz, cabe ao poder público se ocupar das questões que envolvem telecomunicações, ou mais especificamente telefonia, mas, claro, sem problemas. É possível delegar para terceiros por concessão, permissão e autorização. Ora, é difícil não relacionar o 21, inciso 11, que diz concessão, permissão, vamos ver onde quero chegar, e autorização, com o artigo 175 da Constituição Federal, que diz, compete ao poder público prestar serviço público. Mas se ele tiver que delegar essa responsabilidade, pode delegar para terceiros, sempre licitando e usando o instrumento da concessão
ou da permissão. Então, quem presta serviço público no Brasil, disse lá o poder constituinte originário, olha, me importa menos o tema, mas o quem? É o poder público ou então quem tem concessão ou permissão. 175 da Constituição Federal. Isso está em harmonia com o 37, parágrafo 6º, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público. Não só empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público, mas concessionárias e permissionárias. Ninguém pensa nas autorizatárias dentro do 37, parágrafo 6º. Então, concessionárias e permissionárias como prestadoras de serviços públicos. E são elas que, junto com o poder público, estão dentro do 37, parágrafo 6º, e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Essa linha, ela foi adotada pelas leis, pelo início de construção desses marcos regulatórios. Concessão e permissão têm um sentido, um objeto, um desenho principiológico, um escopo diferente. Quando eu falo de telefonia, concessão e permissão vão para um lado. Autorização é outra coisa. Concessão e permissão é para prestar serviço público. Autorização é para exercer atividade de interesse público, até por isso a necessidade de uma autorização. Assim é com o ensino. Uma universidade privada não presta serviço público. A pública, sim. A privada, não. Ela não é o Estado, ela não tem uma concessão, ela não tem uma permissão. Ela tem 209 da Constituição Federal, ela tem uma autorização. O ensino é livre à iniciativa privada, desde que ela tenha uma autorização. Então, eu não coloco a universidade privada no 37, parágrafo 6º, eu não coloco a universidade privada como prestadora de serviço público, não está no 175, não está no 37, parágrafo 6º, não está na jurisprudência da responsabilidade do Estado. O debate que envolveu as empresas de telefonia, na relação com a Anatel, e o debate no judiciário, perdeu um pouco o foco dessa diferença. E isso é culpa até dos termos de autorização, que também se perderam nessa diferença. O poder constituinte originário colocou concessão e permissão para um lado. A autorização, em lado nenhum, nem estava lá, não para telefonia. Entrou no 21, inciso 11, pela emenda 8 de 95. Esse dilema é um dilema que é, acima de tudo, um problema de terminologia, porque, claro, conceder, permitir ou autorizar, se eu não estudei o assunto, tudo vira sinônimo. E a intenção, na verdade, era muito diferente. Eu trato disso, no tempo ainda que me resta, porque, na verdade, a regulação dos serviços públicos, ela tem uma complexidade que não impede, não é um mundo kafkaniano, não impede, mas cria uma dificuldade enorme para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o PROCON entrar nesse debate. E aqui até uma ironia. Duas questões graves e que precisam ser superadas nesse ambiente. Exemplo, telefonia, eu quero destacar. A questão de terem criado uma agência reguladora. Não vou falar mal disso, mas quero falar alguma coisa. E o processo de deslegalização, que fica poderosíssimo com a Resolução 589 de 2012, e com efeitos que nós não sabemos se vão beneficiar o público e prejudicar o privado. Pode acontecer até o inverso, quando eu crio uma assimetria no processo de competição. Mas a questão das agências reguladoras, o que é irônico nisso? E eu me permito ser sincero. Quando se pensou no Brasil o serviço público, e as emendas
em sequência, que foram reformando o Estado. Esse processo todo, né, foi também pautado pelas empresas. E elas lutaram para existir uma agência reguladora, para existir esse modelo de autarquia independente e dirigentes com mandato fixo. Porque, na verdade, e pouco se debateu isso, ou eu que li pouco sobre isso, quando a Constituição de 88 é alterada pela emenda 8 de 95, e permitem o conceder, permitir e autorizar, lá não está o poder constituinte derivado permitindo, vou usar essa palavra, que daí decorram autarquias, que autarquias vão fazer esse trabalho. Lá está escrito órgão regulador. Órgão regulador. Órgão regulador, órgão público, não é pessoa jurídica, desenhado como está ali, aquele órgão regulador, órgão público, estaria dentro da administração direta, sob o controle hierárquico do chefe do Poder Executivo. No texto de 88, nem tinha essa possibilidade. De 88, conceder, permitir, autorizar. Em 95 se disse, pode conceder, permitir, autorizar, mas tem que criar um órgão, não diz entidade, tem que criar um órgão para regular e fiscalizar tudo isso. Então, sinceramente, a negociação que gerou a emenda e o trabalho do Poder Constituinte derivado até 97 era órgão e não entidade reguladora, que dirá entidade reguladora e dirigentes com mandato fixo. Não estou dizendo que ter isso é ruim, ficaria até constrangido num evento que a Anatel aí é uma importante apoiadora. A intenção não é essa. Eu só estou trabalhando as palavras. Lá no 177 da Constituição Federal, 177, parágrafo 3º, inciso 2º, quando se discute a indústria do petróleo, a emenda 9 de 95, repito, que alterou 177, parágrafo 3º, inciso 2º, disse o quê? Olha, a indústria do petróleo, agora não é só a Petrobras, podem entrar outros atores, outros players, mas é preciso criar, está escrito lá, um órgão regulador. Não diz entidade reguladora. Não se atribui personalidade jurídica a esse personagem. Eu tenho órgão no 21, inciso 11. Órgão no 177. As leis que regulamentam o 21, inciso 11 e 177, aí passaram pelo constrangimento de, disfarçadamente, driblar essa situação. Porque, claro, as emendas são de 95, 8 de 95, 9 de 95, mas as leis são posteriores, 9472 de 97, 9478 de 98. Então, logo depois, não precisando mais dos 3/5 do poder constituinte derivado, mas da maioria simples das leis ordinárias, os artigos, por exemplo, o artigo 8º da Anatel, que cria a Anatel, ele diz assim, olha, estou aqui lhe apresentando a Anatel, uma autarquia com regime, em regime especial, com a função de órgão regulador. Ah, entendi. Então não é um órgão público, é uma autarquia, mas cumpre a função de órgão regulador. Olha, aquela palavra órgão ali, impossível. Ela tinha todo o significado do mundo, com 3/5. Com maioria simples, o órgão virou pessoa jurídica, virou autarquia. E daí a ironia. Porque esse novo personagem que nasce, essa pessoa jurídica, com dirigentes com mandato fixo, imagino, mas eu estou falando por minha própria conta, imagino que criasse uma aparência de facilitação do processo de captura, que é uma experiência vivida em países com desenhos semelhantes. Então é natural, o mercado fez a sua luta, uma luta que também é política, claro que é. Essa luta gerou um modelo que não é exatamente o construído pelo poder constituinte derivado, só que agora esse modelo é fonte geradora de instabilidade. Instabilidade.
Porque, olha, eu imagino, e é de coração, penso isso mesmo, que seria muito mais fácil, no contexto atual, as empresas, o ministro, a presidente da República, e que o corpo técnico da Anatel estivesse dentro da administração direta e dentro do Ministério, seriam indispensáveis. Mas a concertação do marco regulatório, tendo como atores o Executivo e o mercado, seria bem mais natural. Não que eu não queira a participação da população, mas a população está claramente representada pela ação de um poder executivo, que inclusive tem o compromisso do geral, do controle e da harmonia de todas as políticas. Uma pessoa jurídica assim, quase independente, ela vira um ator que tensiona enormemente esse processo, porque cria uma relação enigmática. Qual é o tamanho dessa independência na medida da origem da indicação? Quanto pode a agência reguladora resistir às pressões do governo, considerando, olha a experiência da Agência Nacional de Aviação Civil, que a pessoa tem mandato fixo, mas se ela não sai quando o governo pede, depois também não pega mais CCzinho em lugar nenhum. Tá? Então, esse mandato fixo, que tamanho ele tem? E veja, eu não estou pessoalizando essa reflexão. Tem pessoas que são muito maiores do que o cargo que ocupam como conselheiros dessas agências reguladoras. Eu estou examinando em tese. Em tese. Ah, mas o meu tio é conselheiro, me ofendi. Não, fica tranquilo, aqui é uma coisa bem mais aberta. Estou assim, só pensando. E na medida em que eu tenho a agência reguladora, o governo, o mercado, a população tem o direito de entrar. E o Ministério Público estuda um pouquinho e já quer entrar também, no limite do seu espaço de atuação, que é dizer o não, como advogado de acusação de qualquer política pública, seja para o bem ou para o mal. Olha, até agora o PROCON, eu também quero. Mas quem está lá, há quanto tempo, conhece o processo de desestatização, como é que foi, os passivos, não sei. Só sei que a população vem aqui e, como reclama de tapetes que me foram vendidos, diz que o celular não funciona bem. Ok. Agora, o tamanho da complexidade desse assunto, claro que ele não pode servir como argumento e como base para o fenômeno da captura. Nós não podemos engolir o Estado regulador pela sua impossibilidade de fazer uma boa regulação. E também não quero dizer que os controladores não têm direito de controlar enquanto não lerem pelo menos 10 livros sobre o assunto. Mas nós temos que ter um respeito. Tem que ter uma dignidade nessa relação. Eu tenho que saber a diferença entre concessão, permissão e autorização, que não tem encampação para permissão. Eu tenho que perceber, inclusive, que não é tão fácil assim uma lei nova revogar uma lei velha. Agora é diálogo de fontes. Estão todas vivas e é um pedaço de cada uma. Então, esse tensionamento dialético é monstruoso. E também, nesse debate, afinal de contas, em quem podemos confiar? Talvez eu não esteja aqui falando como professor, talvez eu esteja aqui falando como um advogado, como saber, né? Agora, o fato é que essa relação é uma relação complexa, principalmente porque eu vejo aqui, e lendo, por exemplo, a decisão no caso da TIM no mandado de segurança, que não tem um diálogo, as pessoas não estão falando as mesmas coisas, e aí as decisões elas ficam no campo do direito intuitivo. Isso se agrava, estou quase terminando, na medida em que se aprofunda, principalmente nesses setores, o processo de deslegalização. A Constituição de 88, num primeiro momento, matou a figura do decreto autônomo. Achou que um discurso democrático seria impossibilitar que o chefe do Poder Executivo produzisse algo parecido com o decreto-lei ou o decreto autônomo. Achou que era chique, bonito isso. Bom, vamos tentar dizer aqui uma coisa fora do lugar. É complicado, quando eu desenho um modelo,
que o chefe do Poder Executivo pode ser de um campo político e a maioria congressual ser de outro. Porque quando isso acontece, eu tenho uma paralisação grotesca do governo. O presidente é de um campo político, a maioria congressual é de outro campo. Então, realmente, não vou dizer que se deve fazer, nem que é difícil escapar, mas o sistema estimula práticas heterodoxas, né, vou ser assim suave, práticas heterodoxas de construção dessa maioria. E todos fizeram. Todos no seu tempo e todos nos próximos tempos vão continuar adotando práticas heterodoxas para a construção dessa maioria. Porque eu vou dizer uma coisa horrível até. Não sei o que é pior. Ficar 4 anos governando sem a maioria, que é não fazer absolutamente nada, ou toda essa heterodoxia que constrange, mas que existe e que não é nova, e enquanto o sistema for assim, não visualizo uma modificação. Eu quero dizer isso porque é uma pena que o Poder Executivo não tenha instrumentos para rapidamente implementar certas políticas, usando mesmo essa palavra feia, o decreto. Tanto é verdade isso, e também vou tentar dizer uma coisa meio fora do lugar, que a medida provisória foi muito importante para cumprir esse papel. É lugar comum dizer que todo governo, um mais do que o outro, usa as medidas provisórias sem critérios, abusivamente, nem são casos urgentes, nem relevantes. Olha, eu diria calma. As medidas provisórias, não importa quem, não importa quais, muitas vezes foram usadas para colocar a ideia na rua, permitir centímetros de execução e aumentar o argumento dos governos para, dentro do Congresso, transformar aquela medida provisória em lei ordinária. Olha que a medida provisória, para quem foi governo, teve um papel importante, decisivo muitas vezes, porque não dava tempo de esperar a lei. A medida provisória foi muitas vezes o decreto autônomo que não quis se permitir, que se entendeu antidemocrático, cobrando para tudo o filtro do legislativo. Outra ironia aqui. Esse modelo, diria para as empresas, num primeiro momento, também soava confortável. Confortável. Porque se o marco regulatório da telefonia é a 9472 de 97, e sabendo o tempo que leva para fazer essa lei se movimentar, criava-se aqui um aparente clima ou um ambiente para vazios normativos espetaculares. E se a ideia era a ideia fechadinha de que o decreto não pode avançar por baixo da lei e abraçar essas coisas todas, esses vazios normativos criavam um clima de poder fazer. A lei ficou para trás em relação às tecnologias, o decreto, se chegar lá, não pode, então nada vai lá, aí não tem regulação, ótimo. Bom, aparentemente, uma construção confortável, uma agência reguladora independente e um teto regulatório terrível, o tamanho da lei. Olha, mas essa agência reguladora quer ser protagonista agora. E como era mesmo impossível ficar só dependendo da lei para resolver todos esses problemas, o infralegal hoje invade espaços inacreditáveis, o que gera também uma terrível instabilidade. Eu tenho a instabilidade da multiplicidade e da multiplicação de atores para construir e harmonizar esses marcos regulatórios. E eu tenho um descontrole regulatório do pode, do não pode, do quanto pode e da dosagem de tudo isso. Soma-se a essa questão, tá, as resoluções mais recentes. Em 2 minutos aí eu termino. As resoluções mais recentes, como a 589 de 2012.
O artigo 3º, com a lista das punições. O 9º, dizendo que é infração grave se atingir um número significativo de usuários. Não sei se é tão fácil fazer esse debate na esfera administrativa ou judicial. Há uma discricionariedade no casamento infração-sanção. Há uma discricionariedade. Mas muitos conceitos jurídicos indeterminados. A lei até tem a humildade de dizer, olha, até que isso fique mais claro, que cada superintendência fique livre para dosar o tamanho da punição. Porque a metodologia para definir esses cálculos, ela ainda precisa ser melhor esclarecida. O que me preocupa, então, em tudo isso é que existe ainda um longo caminho para percorrer. É um clichê dizer isso, mas é verdade. Nós temos problemas de consistência terminológica, uma identificação ainda não muito clara da relação agência reguladora Poder Executivo, agência reguladora Sociedade, agência reguladora Ministério Público, agência reguladora Mercado, agência reguladora Mídia. Acho que essa atuação ainda não está tão clara. E o tamanho das autorizações políticas e jurídicas para esse nível de deslegalização. Porque é evidente que a judicialização desses debates, entregue aos parâmetros proporcionalidade e razoabilidade, que fica no acho que é, acho que não é, pode ser, pode não ser, isso cria uma instabilidade que é terrível, né, para um país que quer se desenvolver, que quer amadurecer cada vez mais suas instituições, quer ser atrativo para investimentos e quer qualificar o serviço. No fundo, talvez seja meio impossível compatibilizar tudo isso, mas o momento é de instabilidade. E nós vamos precisar, talvez, redesenhar melhor o espaço de cada um, e que cada um tenha a humildade e a maturidade de entrar nesse debate, Ministério Público, PROCON, Defensoria, de entrar nesse debate qualificado. Porque assim como um dia privatizamos a telefonia, amanhã quererão, já querem, já estão fazendo até privatizar o saneamento. Telefone é uma coisa, água é outra, e esse, inclusive, seria o início de uma outra palestra. Muito obrigado. Meus cumprimentos. Parabéns ao brilhante professor Aloysio Zimmer Júnior. Nós rapidamente abriremos aqui para uma ou outra pergunta do auditório, destacando que na sequência haverá um coffee break e logo a seguir, um painel presidido pelo conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, com o ministro do STJ, Ricardo Cueva, e com o superintendente-geral da CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos. Colocamos à disposição do auditório, se houver algum interesse em algum questionamento aos ilustres conferencistas. Por favor, apontar. Por favor, pois não. O senhor... Um microfone, por favor. O senhor identifique o seu nome e o seu cargo. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Greco, do escritório Rolim, Viotti, Leite Campos. Queria fazer uma pergunta ao ministro. Ministro, Vossa Excelência tratou da aplicação dos princípios de direito penal ao processo administrativo sancionador. Um deles é o de que decorre do princípio da presunção da inocência, que compete ao acusador fazer a prova do ilícito da infração. Em alguns casos, especialmente no setor de telecomunicações, nós temos nos deparado com fiscalizações que são feitas e que a única prova do ilícito é uma declaração do agente de fiscalização de que aquele fato ou aquele ilícito ocorreu. Não se tira uma foto, não se faz uma gravação, não se tem nenhum outro tipo de prova nos autos, a não ser a declaração do fiscal com relação ao fato que consta no relatório de fiscalização. E as agências sustentam que, como o ato administrativo aí teria uma presunção de veracidade, competiria às empresas fazer a prova de que aquilo não ocorreu.
Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que o direito administrativo ele vem passando por uma rota de evolução em que há uma diminuição gradativa da sua simetria. Ele nasce, obviamente, plasmado pela ideia de assimetria, de que o ator, o Estado, ele entra em campo gozando de poderes, privilégios, prerrogativas. A própria expedição do ato administrativo e os atributos do ato administrativo pressupõem exatamente esse conjunto de prerrogativas, a presunção de legitimidade, veracidade. Como o modelo de atuação administrativa deixa de ser o ato isolado para ser um processo, toda essa estrutura doutrinária de ato administrativo, de seus elementos e pressupostos, passa a ser relativizado, porque você começa a trabalhar com o processo, com a ideia de preclusão, com a ideia de uma dialética natural. Portanto, no Tribunal de Contas da União, realmente, os atos administrativos praticados durante o processo pelas unidades técnicas e que, nos relatórios de auditoria, em que buscam provas de ilícitos, eles são, em regra, motivados, eles trazem os elementos de comprovação das afirmações, ou seja, busca-se, no mais das vezes, evitar afirmações da existência do fato, ou seja, incentiva-se o nosso auditor a fazer a prova daquilo que ele está afirmando. Ele poderia, comodamente, buscar apelo na doutrina do direito administrativo convencional e de aludir à presunção de veracidade e de legalidade da atuação. Mas isso vem sendo temperado exatamente pela influência do novo modelo processual que adquire hoje caráter de paradigma de atuação. Ainda vamos ter que conviver com muito disso. Eu acho que essa presunção vai existir, ela é da natureza do direito administrativo francês, a revolução do processo não é capaz de alterar as bases, a estrutura do direito, mas essa assimetria ela tem que ser relativizada com certeza. É impossível a uma empresa se defender de um processo perante uma afirmação sem nenhum tipo de elemento probatório a robustecer a afirmação. No âmbito do tribunal, nós estamos fazendo enorme esforço para evoluir nesse sentido. A grande questão é aquela ideia de ato administrativo isolado já vem sendo absolutamente superado pela ideia de processo administrativo, o que faz com que aquela deixe de existir para uma quase simetria. Intervalo de 15 minutos para um coffee break e voltamos com o segundo bloco de palestras. 15 minutinhos e retornamos. Obrigado.